Seja muito bem-vindo ao módulo 2 do Zero ao Digital. Nesse módulo, a gente vai falar sobre mentalidade, a importância da mentalidade, né? A sua mentalidade é que vai fazer você alcançar os seus objetivos através das suas ações, das suas atitudes, do seu pensamento. Tudo começa na mente, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples aqui. Quando eu era adolescente, eu ia para a escola e eu precisava estudar. E eu só estudava no período igual como a maioria das pessoas fazem, né? E estudava um dia antes da prova. E eu procurava, meu cérebro me induzia a fazer qualquer coisa que fosse menos estudar. Então, às vezes, eu fazia até coisas que eu não gostava de fazer. Por exemplo, lavar uma louça, lavar um banheiro, arrumar o meu quarto. Mas eu procurava fazer por quê? Porque isso, o esforço físico, tá? Ele gastava menos energia que o esforço mental. Então, a minha mente programava isso, fazendo com que eu não tivesse a disciplina de estudar, que era o que realmente eu tinha que fazer. E pelo menos eu tinha uma desculpa. Não passei na prova porque eu arrumei o meu quarto, porque eu fui ajudar o meu pai, porque, enfim. Então, que isso? Eu não tenho uma mentalidade forte, uma mentalidade focada, uma mentalidade blindada para fazer o que tem que fazer. Uma das coisas que eu aprendi é que o rico, a mentalidade do rico é o seguinte: ele faz o que ele tem que fazer e depois ele faz o que ele quer. Então, primeiro eu vou fazer isso aqui porque eu preciso fazer para depois fazer o que realmente eu quero. E a mentalidade pobre é uma mentalidade onde eu faço tudo o que eu quero, né? Então, por exemplo, quando você está com dinheiro guardado e aí você, né, trabalha ali no CLT, tem um dinheiro contado e você quer ir para um lugar, quer ir para uma festa, quer fazer alguma coisa, ou quer comprar alguma coisa para você, aí vem o pensamento, né, de uma mente que não é blindada. Qual é o pensamento? Só se vive uma vez, né? Ou então, não, eu trabalho muito, eu me esforço, eu mereço. Mimimi. Né? Então essas frases acabam ecoando na nossa mente e fazendo a gente perder essa mentalidade blindada de realmente alcançar um objetivo ou não. Aí a gente vê vários estudos aí sobre esse tipo de comportamento que vê que as pessoas acabam se arrependendo. Só que isso aí eu até comento que é uma dor que a gente não tem como não tem remédio que passe, que é a dor do arrependimento. Então, para isso não acontecer, para você poder alcançar seus objetivos, você tem que treinar a sua mente, tá? E mais, tudo que você vê nas suas redes sociais acabam afetando você de alguma forma. Acabam fazendo com que você tenha um impulsionamento, você vai recebendo essas informações. Então, eu coloquei aqui, uma mente blindada, como não ser dominado pelo mundo, né? Então o mundo vai querer fazer com que você tenha uma mente aí do jeito que cada um vê, né? E você tem que manter a sua mente focada no que realmente você quer. Para isso você precisa primeiro entender o que eu quero, o que é importante para mim. Por exemplo, no meu caso, por que eu abandonei o mercado tradicional e preferi o mercado digital? Por três motivos, né? Eu sempre busquei ter uma independência financeira. Então, hoje o mercado digital, quem não está inserido no mercado digital, infelizmente está perdendo dinheiro, está perdendo lugar para outras pessoas. Então, procurei a independência financeira. A independência geográfica, poder morar onde eu quiser, tá? Hoje eu ainda não tenho a independência geográfica, mas é algo que já está acontecendo, tá? Está muito próximo de acontecer. E a independência de tempo, é poder ter tempo para fazer o que realmente quero, o que realmente é importante para mim. Estar mais presente na vida de algumas pessoas, né? Fazer networks, estar em alguns lugares onde eu gostaria de estar. Só que algo ainda me impede disso. Então, eu vi que no digital eu vou conseguir ter. Por quê? No digital eu trabalho apenas com o meu celular ou um computador com acesso à internet. E isso facilita muito. Não preciso estar em um local próprio, não preciso estar dependendo de horário para nada. Claro que a gente precisa adequar da melhor forma possível para poder alcançar isso daí. Então, para mim, isso é o que mais importa. Por quê? Tem um porquê por trás. Eu quero estar mais próximo do meu filho, eu quero estar mais próximo da minha família, eu quero poder viajar, eu quero poder aproveitar a vida. E o digital traz isso. Então, a minha mente está blindada nisso. Qualquer coisa diferente disso, eu estou dizendo não. Tá? Beleza. Então, bora entender mais como ter uma mente blindada. Para a gente ter uma mente blindada, a gente tem que entender que se você
absorver tudo que você vê, ouve ou sente, você não tem uma mente, você tem uma esponja, tá? E como eu falei, o mundo hoje está cheio de distrações o tempo inteiro. Uma notícia, uma crítica, uma comparação, uma opinião de alguém, a gente tem que fazer muito bem a separação das coisas. Né? Eu não posso pegar qualquer coisa que alguém me fala e absorver isso e colocar na minha vida. Por quê? Por exemplo, se eu quero viver bem no digital, se eu quero ter um bom relacionamento, se eu quero conhecer boas pessoas, se eu quero ter boas amizades, eu não vou pegar a opinião de qualquer pessoa e vou absorver ela e vou executar como se fosse regra ou lei. O que eu vou fazer? Eu vou pegar pessoas que têm experiência para passar realmente, para me dar as informações que eu preciso. Vou buscar livros bons, eu vou buscar pessoas, seguir pessoas, acompanhar pessoas que têm uma trajetória já de vitória naquilo ali. Então eu tenho que absorver apenas das pessoas que realmente não têm opinião. Como assim não tem opinião? Porque opinião qualquer um pode dar. Eu preciso de pessoas que me deem conselhos. Conselhos são só pessoas que têm experiência no determinado assunto para poder estar passando para mim. Trazer essa experiência para a minha realidade. Então separe o que é opinião e o que é realmente conselho. Né? Como é que eu vou separar isso? Ver os feitos dessa pessoa, ver se ela já alcançou os objetivos. Se os seus objetivos que você quer alcançar, que você colocou na sua mente, que você quer alcançar, essa pessoa já alcançou. Se ela não alcançou, é só opinião. Se ela já alcançou, pode ter certeza que ela tem um conselho para te dar. A nossa mente ela tem que ser trabalhada, muito bem trabalhada. Vou dar um exemplo para vocês que eu falo com meu filho. Meu filho hoje fez 8 anos e toda vez que ele está comigo, eu procuro ensinar, trabalhar a mente dele. Uma das coisas que eu falei para ele é a seguinte: toda vez que você quer saber se alguma coisa que você vai fazer ou que alguém diz para você fazer é errado, você tem que ter o seguinte pensamento. Você pega essa informação e pergunta para você mesmo: eu posso contar isso para meu pai? Eu posso contar isso para minha mãe? Eu posso chegar e contar numa boa? Se a resposta for não, é porque provavelmente isso é errado. Então você não tem que fazer, você não tem que andar com esse tipo de companhia. Então é algo que eu trabalho na mente dele e eu trabalho na minha mente também. Então toda vez que eu penso em alguma coisa, eu posso falar isso para minha namorada? Posso falar isso abertamente com meus pais? Como é que vai ficar? Será que isso é certo? Então isso me dá a certeza se é certo ou se é errado, tá? Outra coisa, sobre a sua mentalidade, o que você tem que fazer sobre alguma tomada de decisão muito difícil? Você tem que tomar uma decisão que você não sabe propriamente o que você quer, tá? Eu vi um exemplo de um rapaz que quando você não tem certeza do que você quer, para você ter a certeza do que você quer, você pega uma moeda, escolhe um lado para cada informação e joga para cima. Qual lado você torcer para cair é o lado que realmente você quer. Então, só para treinar realmente, a mente tem alguns exercícios que facilitam isso, né? Então, por exemplo, um outro exercício que eu tinha, que eu comecei a fazer, que hoje está me dando, que está conseguindo fazer eu gravar aulas, né? Eu tinha muita dificuldade, na verdade, em gravar aulas, por quê? Porque eu poderia dar aula para muitas pessoas, 1000 pessoas, 30 pessoas numa sala de aula, e para mim estava tudo bem, porque eu estava tendo a interação, onde eu estava vendo como as pessoas estavam reagindo realmente naquilo que eu estava falando, né? E quando eu colocava só eu e uma câmera, como eu estou agora, só eu e uma câmera, isso dificultava a minha vida. Eu não conseguia falar, eu travo enfim. E hoje não. Por quê? Coloquei na minha cabeça o seguinte: tudo que eu tenho para falar, eu já tenho memorizado. Basta eu colocar em prática. Então, quando eu estou na frente da câmera, meu pensamento é o seguinte: eu vou falar para me postar, eu não vou olhar, eu não vou ficar revendo. Se faltar eu falar alguma coisa, eu vou acrescentar na próxima aula, eu vou acrescentar na próxima história, eu vou acrescentar no próximo vídeo, eu vou colocar na legenda, enfim. Mas eu vou postar, porque se eu for querer fazer um vídeo perfeito, infelizmente não vai dar. Então o que eu faço? Começo a gravar, falo. Se faltar alguma coisa, eu acrescento na próxima aula. Ok? Então são coisas que eu tive que trabalhar na minha mentalidade. Não deixo qualquer coisa ir na minha mente para falar e o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, e vejo quem tem opinião, quem tem realmente conselhos para me dar. Então eu filtro muito aquilo que vai entrar na minha mente. Então por quê? Porque quando eu não tenho um controle sobre o que entra na minha mente, as minhas reações automáticas podem não ser as melhores. Mas vamos avançar.
Para você ter uma mentalidade blindada, uma mentalidade forte, você tem que ter foco, tá? O que é o foco? O foco é uma habilidade que vai separar quem vai avançar de quem vai travar. Por quê? Porque hoje você vai ter muitas coisas que vão aparecer na sua frente. E coisas boas, coisas que são talvez até melhores do que você está escolhendo, mas você está focado ali. Então, se você está focado em começar do zero ao digital, você vai ter aí o e-book com 9 formas, você vai escolher uma forma delas e vai até o fim, tá? Todas as 9 formas dá certo, mas ela vai dar certo se você pegar uma, manter o foco nela e alcançar o objetivo. Posso fazer mais de uma? Pode, mas foca em uma primeiro, vai ali até o final e depois você vai desenvolvendo as outras, tá? Steve Jobs diz o seguinte, que foco é saber dizer não. Tá? É uma coisa assim que é bem difícil a gente dizer não, principalmente quando a proposta é muito boa. Mas você tem que saber o que realmente você quer e focar nessa coisa para poder você seguir. Senão o que vai acontecer? Quando você tem foco em muitas coisas, você não vai ser bom em nada. Infelizmente, isso já aconteceu comigo e eu não quero mais que aconteça comigo e muito menos com você. Então por isso eu estou trazendo isso aqui. Outra coisa, atenção, tá? Onde tiver a sua atenção vai estar a sua energia. Se você está com muita atenção no seu trabalho, a sua energia vai ser gasta ali, o processo vai ser mais rápido ali no seu trabalho. Porém, se você gastar a sua energia com muitas coisas, o processo vai ser lento, porque a sua energia está dispersa, ela não está focada, ela está dispersa em várias coisas. Então você tem que ter uma energia concentrada. Pega o seu foco, coloca atenção no seu objetivo. Meu objetivo hoje é ganhar R$1.000 por dia. Beleza, se esse é meu objetivo de ganhar R$1.000 por dia, eu vou trabalhar até eu conseguir. A minha atenção está focada ali, tá? Para poder fazer esse processo. A minha energia vai estar concentrada. A energia concentrada vai ser igual a um avanço real. Agora, se a sua energia estiver dispersa, o processo vai ser lento ou você talvez nunca alcance realmente o local desejado. E é por isso que a gente precisa também de clareza, tá? Porque aonde está a sua atenção, vai estar a sua energia. E essa energia, como ela vai estar num processo dispersa, né? Por quê? Porque você não tem clareza. Tem uma frase da Alice do País das Maravilhas que ela pede pro coelho para ela sair e o coelho diz o seguinte assim, tá, mas você quer ir para onde? Porque se você não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho vai servir. E para você não serve qualquer caminho. Você tem que escolher o caminho correto. Você tem que escolher o local desejado. E para poder você ter um caminho, um norte de onde você tem que chegar. Para poder trazer essa clareza para você. Então, quando você tem essa clareza, você vai dar a atenção correta, vai gastar energia suficiente para alcançar mais rápido o seu objetivo. Você tem que saber o que realmente importa agora para você. Se você não tem clareza, o foco não vem, tá? Então, um depende do outro. Outra coisa muito importante para você manter o foco, manter a sua atenção, manter a sua clareza, são os ambientes. Tá? Por quê? Porque os ambientes vão vencer algo que a gente precisa para começar, que é a motivação. A motivação é muito importante, mas para começar, para a gente continuar, a gente vai ter que ter o próximo passo que eu já vou falar para vocês. Mas quando você está num ambiente legal, você vai ter mais estímulos certos, vai ter menos distrações e você vai ter mais presença naquilo que realmente importa, tá? Então, quando você está num ambiente legal, você vai ter menos estímulos que vão tirar você do caminho certo e mais estímulos para você chegar no seu local desejado. Tá? Então, quando você está em um ambiente com pessoas que falam a mesma língua que você, em um ambiente de pessoas que vivem os mesmos princípios e valores que você, isso vai fazer você alcançar seus objetivos muito mais rápido. Isso vai trazer força para você não perder o foco, para você manter a atenção, para você sempre ter clareza no que realmente você quer. E o último passo para você ter uma mentalidade blindada é a disciplina, tá? A disciplina emocional. Por quê? Vou dar um exemplo para vocês. Toda vez que eu estou preocupado, que eu estou triste, que eu estou angustiado com alguma coisa, eu acabo fugindo um pouco da dieta, vou fugir do padrão, né? Eu começo a querer um chocolate, alguma coisa, e isso é falta de disciplina emocional. Claro, se eu decidir comprar e fazer o que eu não estou proposto a fazer. Então, quando você tem
essa disciplina emocional, você faz o que tem que fazer. Lembra que eu falei? O rico, a mentalidade de gente próspera, de gente rica, é fazer o que tem que fazer, independente, não dê desculpa, tá? Disciplina é isso, não dá desculpa quando você não faz. Você tem que fazer o que tem que fazer, independente de qualquer coisa. Então, essa disciplina emocional no foco é você dizer não, não aos impulsos, não às distrações, não ao conforto imediato. Lembra que eu falei, a sua mente vai querer descansar o máximo possível. Uma vez, eu lembro que eu conversando com um amigo, eu tava com dificuldade para dormir, ele disse assim para mim: "Cara, faz o seguinte, tá com dificuldade para dormir, não toma remédio para dormir. Começa a ler, porque o teu cérebro ele vai querer descansar, então ele vai querer fazer você dormir." E realmente funciona, né? Se você não está acostumado a ler, você pegar um livro para ler, você vai ver que a sua mente você vai começar a bocejar e quando vê o sono vem, tá? Então disciplina é justamente para isso. Disciplina é fazer o que tem que fazer sem desculpas, fazer o que tem que fazer independente de qualquer coisa. Eu me propus a ir para academia todos os dias, então vai. Não deu para ir para academia, beleza, pode acontecer algum imprevisto, mas o que eu posso fazer para complementar ainda aqui no meu dia? Fazer um treino de 20 minutos e isso e aquilo. Eu não consegui postar no horário que eu tinha que postar, não consegui fazer o conteúdo. Cara, a gente tem que ter essa disciplina, fazer o que tem que ser feito, independente de qualquer coisa, para poder ter uma mente blindada. Ok? Então esses são os passos que a gente precisa para poder ter uma mente blindada, né? Realmente manter o foco, entender que a nossa mente quer descansar, ela quer gastar menos energia, mas a gente tem um objetivo. Vamos manter o foco, vamos colocar atenção, vamos ter clareza, vamos fazer com que a gente tenha a disciplina correta para poder a gente alcançar realmente nossos objetivos. Nas próximas aulas eu vou estar passando mais algumas coisas para complementar, trazendo mais alguns exemplos para complementar, para que a gente venha ter essa mente blindada. Então bora para a próxima aula.